Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Thiago. A gente finalmente teve a reintrodução de uma nave ao canon na série do Andor, a tão temida TIE Avenger. Com a introdução dos TIEs avançados, que é da onde deriva o TIE Avenger, o Império Galáctico finalmente conseguiu se colocar numa posição bem à frente da Aliança Rebelde. Como a gente vê na própria série do Andor, o TIE Avenger ele é capaz de causar uma destruição em massa, danos que são incomparáveis a um TIE Fighter tradicional. Então a gente vai começar o vídeo de hoje aqui contando um pouquinho da história do TIE Avenger. O TIE Avenger foi introduzido pela primeira vez em um jogo lá em 1994, chamado Star Wars TIE Fighter. É lá onde o projeto do TIE Avenger foi apresentado pela primeira vez ao tão temido Lord Vader. E ele observou tudo, né? Claro, sendo um temido Lord Sith, observou seu armamento, sua defesa, sua agilidade em combate, e o cara ficou tão impressionado com isso que ele inclusive falou para apresentar diretamente para o Imperador do Império Galáctico, o tão querido Palpatine. Incorporando aí o sucesso de TIE Fighters anteriores junto com o sucesso dos próprios caças da Aliança Rebelde, o TIE Avenger aí foi o primeiro caça estelar a realmente romper dessa doutrina imperial de quantidade acima da qualidade. O TIE tradicional é focado em números, em volume, em ataque em grande quantidade, enquanto TIEs como o TIE Avenger são focados na qualidade do produto. É uma nave pequena que consegue fazer o trabalho de várias. É uma doutrina, uma visão completamente diferente. E o Imperador Palpatine viu isso, e ele gostou tanto desse projeto que ele aprovou ele facilmente aí, e a produção começou o mais rápido possível. No canon, essa produção aí começou lá no planeta 73 em uma das fábricas da Ciena, a empresa que fabrica a maioria das naves do Império Galáctico. Então lá, Cassian Andor roubou uma delas e a gente finalmente viu elas em ação no live action pela primeira vez aí fora de um jogo de Star Wars. Então bora falar um pouquinho das especificações dessa nave, começando com a proteção dela. Contrário dos outros TIE Fighters tradicionais aí que a gente tem, o TIE Avenger, a linhagem dos TIEs avançados, ele já começa a introduzir aí os escudos defletores, algo que é essencial para a sobrevivência de um piloto. Essas naves são muito mais complexas, muito mais difíceis de serem produzidas e, claro, mais caras, então dá pra gente entender a visão do Império aqui de querer proteger a sua propriedade um pouquinho mais. Isso sem dizer, né, proteger o piloto também, porque, afinal de contas, é um piloto que requer um treinamento também que é muito mais avançado que um TIE Fighter tradicional. Requer um investimento ali muito grande, tempo e dinheiro. E o engraçado aqui é que a gente, quando o Cassian Andor entrou em uma dessas naves aqui, a gente simplesmente não viu esse efeito do escudo defletor. Os Stormtroopers estavam atirando nele e estavam saindo faíscas como se fosse uma nave metal comum, né? Como se fosse tiro no metal. A razão que isso aconteceu não é porque essa nave não tem o escudo defletor. Ela de fato tem sim, mas eu acredito que isso é simplesmente por pura burrice do Cassian Andor mesmo. Ele simplesmente não sabe, ele não conhece essa nave. Então ele não sabe o botão para ativar o escudo defletor, né? Isso é o que faz sentido. Mas assim, realmente essa nave tem escudo defletor sim. A outra novidade que essa nave tem é um hyperdrive. O TIE Fighter tradicional não tem um hyperdrive. Essas naves, os TIE Avengers, como eu disse no início, são uma nave que é apenas uma unidade que consegue servir o papel de várias outras naves. O TIE Fighter tradicional, ele é colocado em uma espécie de cabide dentro da nave e sai uma quantidade gigantesca de um Star Destroyer. Eles fazem o trabalho deles, a maioria são destruídos porque eles trabalham com quantidade, não qualidade, são descartáveis. Muitos são destruídos e o restante então retorna para dentro da nave mãe. Agora o TIE Avenger ele serve o papel de várias naves. Ele não só tem um hyperdrive para conseguir se mobilizar como uma nave, apenas uma unidade de altíssima qualidade, mas ele tem até mesmo a função de aterrissar no chão. Essa função de aterrissar diretamente no chão, o TIE Fighter tradicional não tem essa capacidade. Como eu disse, ele simplesmente sai do cabide, sai da nave, faz o trabalho, retorna para o seu cabide. O TIE Avenger ele tem uma função muito mais ampla. Ele consegue viajar no hiperespaço como uma nave grande e ele consegue até mesmo aterrissar em um planeta para fazer o seu trabalho. Próxima especificação que a gente vai falar aqui agora é sobre os seus armamentos. A gente viu que esse TIE Avenger aqui tem uma capacidade de fogo que é em outro nível. É outra parada bem além do TIE Fighter tradicional. Começando pelo básico aqui, como vários caças do antigo movimento separatista, esse TIE Avenger aqui tem mísseis. Seus mísseis têm a função de rastreio e podem ser usados em oponentes tanto no ar, outras naves, e até mesmo em oponentes no chão, como a gente viu o Cassian Andor utilizar. Nas suas 4 asas, eles também têm canhões de blasters, que podem ser utilizados especialmente em outras naves, porém a gente viu o Cassian Andor utilizar eles também com grande eficiência aí em oponentes
terrestres, o que é interessante da gente ver. A explosão pareceu ter sido um pouquinho pequena, mas sem dúvida é mais que o necessário aí para vaporizar um oponente terrestre. De todas as armas que essa nave possui, a mais interessante é essa de baixo aqui, que é esse canhãozinho verde. Oficialmente, de acordo com a descrição de áudio, ela é chamada de uma arma de torpedo, um lançador de torpedo. Na minha opinião, parece mais um laser, um canhão disruptor, ou um canhão laser tradicional verde, alguma coisa assim, não parece um torpedo, né? Mas a gente pode ver futuramente aí mais ou menos como é que funciona da parte da frente. A gente só viu ele atirando fora de cena, né? A próxima arma são 2 canhões rotativos de blaster. Isso daqui é muito raro de ver em Star Wars. O único outro lugar que a gente já viu esse tipo de arma é a arma que os clones utilizam, o Z6 Blaster Canhão Rotativo. Agora, por que está sendo usado em uma nave? É um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar para vocês a função de um canhão rotativo, um canhão que roda. Já perceberam que as armas de Star Wars, elas atiram super lento? Se você observar, eles atiram devagar demais, e existe uma razão para isso. O gás que é utilizado nas armas blasters de Star Wars, eles esquentam demais. Algumas armas esquentam tanto, como por exemplo a arma dos droids B1, a E5, o Blaster E5, ele esquenta tanto que um humano não consegue utilizar. Não por muito tempo, pelo menos. Apenas os droids de mãos metálicas conseguem usar elas por um longo período de tempo aí. A razão é essa, é o calor, gera calor demais. Só que aí quando você tem uma arma que tem mais de um cano que consegue rodar, você alterna os canos por tiro. Isso dá para você a possibilidade de atirar com mais frequência, esquentando menos. Como todos os canos distribuem o calor entre si, cada um tem a sua vez ali para atirar, a arma esquenta bem menos. Essa é a função principal dos múltiplos canos. Esse blaster rotativo consegue dar ao TIE Avenger uma capacidade de fogo gigantesca, sem o terrível ponto negativo de sobreaquecimento. Agora que, em resumo, como a gente consegue ver, é uma arma fodástica, é uma arma extremamente perigosa e dá uma vantagem imensa para o Império Galáctico. Mas agora a pergunta que deve estar vindo na sua mente agora é: por que o Império então não fabrica só esses tipos de naves aí super avançadas? E aí a gente tem a gigantesca, estupidamente gigante desvantagem que o TIE Avenger e outras naves similares possuem. E é o preço delas. Elas são caras demais para serem produzidas. Fazendo uma breve comparação aqui, um TIE Fighter tradicional, ele custa mais ou menos 60 mil créditos. O TIE Avenger, por exemplo, ele custa 400 mil créditos. Isso significa que com um TIE Avenger, você consegue comprar quase 7 TIE Fighters tradicionais. Então aqui é uma questão de prioridade do Império. O Império tem muito dinheiro sim, mas a gente sabe que nessa época aqui especialmente, eles estão focando demais na construção da Estrela da Morte, e aí os rebeldes vão lá e destroem a Estrela da Morte, e aí o Império tem esse gasto gigantesco. Você consegue entender aqui, né? Simplesmente não tem esses recursos sobrando em excesso aí para comprar só TIE Avengers e TIE Defenders, por exemplo. Então é uma situação aqui que é complicado pro Império, né? Ainda bem pros rebeldes. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham dessa nave? E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.